Bom, irmãos, nós estamos então começando mais um curso da nossa EBD e nós não vamos estudar aqui os 150 capítulos, né, dos Salmos da Bíblia. Afinal, nós temos só 20 domingos aí que eu contei, úteis de aulas, né? E o objetivo desse estudo nós aprendemos o que alguns salmos nos ensinam sobre como devem ser as nossas atitudes, nossos comportamentos, né, as nossas emoções. Ou seja, esse é um estudo de vida prática para nós. Nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos aprender o que alguns salmos que nós vamos estudar aqui nos ensinam a respeito disso. Então, eu ouso dizer que este é um curso de vida cristã, e não de teologia clássica, como poderíamos dizer. E antes de começar, eu queria perguntar se nós temos alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez. Eu acho que não. Então, vamos lá. Bom, diferente do início do semestre passado, eu não vou mostrar para vocês a ementa do curso, ou seja, o conteúdo que nós vamos estudar, porque isso vai ficar como surpresa, porque eu creio que serão domingos de EBD muito impactantes nas nossas vidas. Os temas das aulas são muito, muito, muito edificantes. E eu tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos aprender muito com o que nós vamos estudar aqui na nossa EBD. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de aprendermos da tua palavra em EBD, Escola Bíblica Dominical. Esse privilégio que nós temos de estudarmos aqui todos os domingos. E nesse momento, Senhor, eu quero mais uma vez pedir que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Senhor me use, me capacite, me dê sabedoria, discernimento, e não só a mim, Pai, mas a todos os professores, não só aqui dos adultos, mas dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Usa, Senhor, as nossas vidas para ensinarmos a Tua palavra. E coloca em nós, Senhor, a Tua palavra como fidelidade, para que possamos sermos encontrados fiéis. Obrigado, Senhor, por tudo. Mais uma vez nós oramos pelos nossos enfermos, especialmente nos lembramos do Ferreira, que o Senhor esteja ali cuidando dele para que ele se recupere e esteja o mais rapidamente possível aqui conosco, Senhor. Ele, a Célia, pedimos por toda a família e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vocês estão vendo aqui o nosso versículo tema, que não poderia deixar de ser outro, né? Salmo 119, versículo 11. Vamos falar todo mundo? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Provavelmente você já sabe esse versículo de cor há muito tempo. Caso não, vai acabar decorando, né, por osmose aí, porque nós vamos ver esse versículo aqui em todos os próximos domingos. Mas antes de começar o estudo de hoje, propriamente dito, eu queria mostrar algumas coisas relacionadas ao livro de Salmos. Se nós fôssemos estudar os aspectos técnicos, eu falei que não vai ser isso, né, o nosso curso, nós teremos que trabalhar aqui vários domingos, porque é muito rico, né, tem muita coisa muito legal. Mas eu trouxe aqui um resumo, só para a gente começar. Por exemplo, o título em hebraico do livro, deste livro de Salmos, era Sefer Tehillim, que traduzido para o português seria Cânticos de Louvores. Tá? Aí você vai falar assim para mim, puxa, mas por que chama Salmos? Porque Salmos vem da palavra grega, derivado do grego psalmoi,
né? E aí, então, vem o nome em português, Salmos. E a palavra grega psalmoi, ela significa que são poemas cantados com acompanhamento de instrumentos musicais. Olha que interessante. E essa palavra, psalmoi, ela aparece no Novo Testamento em grego nesses 3 versículos que eu coloquei para vocês, em 1 Coríntios 14, 26, em Efésios 5, 19 e Colossenses 3, 16, coincidentemente, todos os textos do apóstolo Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo. E aí, o livro de Salmos, ele é uma coletânea, né? Uma coletânea de vários autores. Então, por exemplo, aqui, Davi é considerado autor de 73 salmos, Asaf 12, Salomão 2, Moisés 1, Etã 1, os filhos de Coré, ou Corá, pode ser, né? São 2 versões aí do nome, 12, e 48 salmos, nós não temos o autor propriamente dito definido, são desconhecidos. Tá? Então, isso é uma coisa que eu levantei aqui para trazer para vocês. Originalmente, o livro dos Salmos, ele consistia de 5 livros separados. Eles eram chamados de saltério. Eu não sei se você tem aí, na sua Bíblia, eu não sei se tem. Nessa minha Bíblia aqui tem. Lá no capítulo 1, está escrito livro 1. No 42, livro 2, e assim sucessivamente, como está aí no slide. Algumas Bíblias mais antigas têm primeiro livro, segundo livro, terceiro livro. Eu tenho uma Bíblia, inclusive eu conferi na tradução brasileira que eu tenho, que é de 1900 e bolinha, e também na Bíblia católica que eu tenho, também tem. Mas nessa minha Bíblia aqui, que não é tão velha assim, também tem. Livro 1, livro... Tem, né? Então, algumas têm. E por que isso? Porque eles eram... cada um desses livros, né, ele continha uma condensação, eles eram compilados, né, de uma certa forma. Mas o que eu achei muito legal, muito interessante para trazer aqui para vocês, é que cada um desses livros, ele conclui-se com uma doxologia. Né? O que é uma doxologia? É um louvor ou uma bênção, uma glória que você conclui um hino, onde você encerra um hino. Então, por exemplo, lá no Salmo 41, 13, que termina o livro 1, diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. No segundo livro, que termina lá no Salmo 72, 19, diz: Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Isso são doxologias, tá? No terceiro livro, mesma coisa, Salmo 89, 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E no quarto livro, né? Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. E o quinto livro, que encerra todos os outros livros, ele termina com um grande chamado de louvor a Deus. Vocês lembram do Salmo 150, versículo 6? Diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Muito legal isso, achei bem interessante. Eu não tinha me atentado para isso, por isso que professor também aprende bastante quando estuda, né? Então, é isso que eu achei que seria legal trazer aqui para vocês como uma introdução. Fala. Vamos lá. Tem um negócio bem legal também,
que confere aos Salmos 5 livros, uma referência ao Pentateuco, 5 livros. Lá toda a lei foi passada. E aqui nos 5 livros, todo louvor, todo cântico e toda adoração foi passada como lei. Como lei. Sim. Como eu disse para vocês, tem muita coisa para a gente falar sobre Salmo. Por exemplo, eu tenho aqui algumas formas de classificação, né? Salmos didáticos, salmos messiânicos, salmos imprecatórios, etc, etc. Mas não vai longe. A gente não é esse o objetivo do curso. Mas a gente vai falando, de pouquinho em pouquinho a gente vai falando. Inclusive, as mensagens de compilação de cada livro desse também tenho, e a gente pode ir falando ao longo do curso. Fica aqui uma dica para os professores, tá bom? Então é isso. Bom, aí, parafraseando uma youtuber famosa, se vocês estão prontos, vamos começar. Vocês não sabem quem é? Não? Eu não quero fazer propaganda, né? Mas depois a Laura fala para vocês quem é. Bom, primeira coisa aqui que a gente vai combinar. Hoje vai ser uma aula diferente, bem participativa. Nós vamos trabalhar juntos, ok? Combinado? E a primeira coisa que eu queria ouvir aqui, não precisa ser no microfone agora, porque serão coisas mais rápidas. Eu vou repetindo aqui para o pessoal da internet poder ouvir. Em 2 ou 3 palavras, eu queria que você pensasse em algum motivo pelo qual você é grato a Deus. Pode ser alguma coisa muito simples, ou pode ser alguma coisa muito significativa, mas eu quero ouvir vocês aqui falando em 2 ou 3 palavras algo que você tem, algum motivo pelo qual você tem gratidão a Deus. Vida e salvação? Salvação e a família. A Jordânia é grata por Jesus Cristo. Pelo amor do Senhor Jesus que te amou primeiramente. É isso, Silvio? Provisão, sustento. Pelos jovens da IPBI. Pelos jovens da IPBI. Somos todos gratos pelos jovens. Aliás, eu queria participação, queria ouvir os jovens. Jovens, vocês têm motivos de gratidão a Deus? Saúde. São jovens. Não ouvi a piadinha, quero ouvir. Essa eu não vou repetir para a internet. E aí? Isso. Dona Silvânia está falando aqui, em primeiro lugar, pela salvação e pelo cuidado. Nós vamos estudar bem essa questão do cuidado hoje. Vamos estudar sobre fidelidade hoje também. O que mais? O grande amor. É o amor que nos constrange, né? Fala. Agradecer pela revelação de Jesus a nós. Pela revelação. Espírito Santo, né? Espírito Santo transformando. Quem falou liberdade de culto? Andréia. Fala, Elô. Muito bem. Amém. Amém, irmã. A Elô gosta muito de pão e ela agradece, então, pelo pão de cada dia. Muito bom. Irmãos, pela graça e misericórdia. Eu sei que todo mundo, eu tenho certeza que você tem pelo menos um motivo de gratidão. Pelo menos um. Mas nós temos muitos, né? Muitos motivos, e vocês falaram aí vários motivos. E o tema da nossa aula de hoje é um coração que louva.
Um coração que louva. E o objetivo de sairmos daqui hoje, gente, presta atenção, é nós entendermos que a vida cristã começa com gratidão e louvor a Deus. Ok? Esse é o nosso objetivo, vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Para isso, nós vamos trabalhar hoje o Salmo de número 100. Então, Salmo 100, que é um convite, né, ao louvor e à gratidão. Então, nós vamos estudar esse salmo hoje, que é esse convite. E eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Tá? Vocês lerão o Salmo 100 aí individualmente. Eu não vou projetar, o serviço de projeção não vai projetar. Você vai abrir a sua Bíblia, seu celular. Se você não tiver, tem algumas Bíblias aí nos bancos. Tá? Se não tiver de jeito nenhum, pega carona com o vizinho. Eu vou dar alguns minutinhos para você ler o Salmo de número 100. São 5 versículos. E pode ficar tranquilo que eu já combinei com os diáconos que o sino hoje não vai bater antes do meio-dia. Tá? Certo? Então, temos bastante tempo aí. Marcão, tem que combinar com eles, entendeu? Depois eu te dou as dicas, tal. Traz um mimo. Tranquilo aí, tem alguém que está sem Bíblia? Ainda tem Bíblias aqui, ó, no... Você que está em casa, corre lá, pega a sua Bíblia, ou abre o celular. Você que está vendo pela internet, leia o Salmo de número 100. Nós vamos trabalhar esse Salmo hoje de manhã. Todos leram? Ok. Então, vamos lá. Como eu falei, nós vamos trabalhar juntos, ok? Nós temos 2 microfones hoje, certo? Ó, temos 2 microfones aqui, os diáconos vão trabalhar bastante, distribuindo aí, porque nós vamos ter uma aula bem participativa. Eu quero uma aula bem dinâmica para a gente aprender bastante juntos aqui. E eu já falei aqui para vocês que uma das formas de nós estudarmos um texto bíblico e aprendermos com o que aquele texto está nos dizendo é enfatizando e meditando nos verbos. Lembram-se disso? Talvez você não lembre, mas é uma maneira, eu já falei isso em devocional e em escola dominical aqui, né? Não, mas nós vamos fazer isso hoje juntos, tá bom? E aí vocês, então, vão ficar bem espertos. E aí eu quero que vocês vão me falando os verbos e eu vou mostrando aqui nos slides para a gente refletir nesses versos. Então, primeiro, qual é o? Celebrar. Muito bem. Depois, servir. Muito bem. Depois... Opa, tem o apresentar, e aí depois o... Isso, saber. O que mais? Entrar. O que mais? Render. E bendizer. Quantos verbos nós temos aqui? 7 verbos, certo? Então, vamos trabalhar aqui em cima desses verbos, olhando as
orações, as frases em que eles estão participando aqui. Então, o versículo 1, que você tem o celebrar, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aí a primeira pergunta: o que te chama a atenção nesse versículo, nesse primeiro versículo? Aí, diáconos, se ninguém quiser falar, o diácono escolhe. Quem? A Sheila aí quer falar? Não quer. Ó, eu gosto de começar com a Reg. Sabe por quê? Porque a Reg, ela fala até o hebraico da palavra. Eu esqueci como que fala salmos, essa daí foi difícil. Não, salmo em cima daquele outro. Terrelim é louvores. Então, terrelim. Que é o plural de terrilá. Terrilá. Não, o que chama a atenção para mim, todas as terras, tudo, todo mundo, tudo. Não importa de onde você veio, de onde você vai, para onde você quer, celebrar é o Senhor. É interessante que não é só para Israel, né? Não. O que o Salmo está falando aí para celebrar com júbilo ao Senhor? Todas as... Todo mundo. Nós cantamos aqui, né, de manhã, certo, Vini? Não combinei com o Vini. Todas as tribos, povos, raças e nações. E quando você estava falando aqui, eu estava lembrando disso, né? E tem mais coisa aqui. O que mais? Pode passar o microfone. O Antônio quer falar. O professor pode falar também, viu? Acho que remete também ao final dos tempos, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Exatamente. Também podemos trabalhar em cima disso. O que mais? Júbilo, né? Isso que eu ia falar. É para celebrar com alegria, né? O que é júbilo, Andréia? Júbilo é alegria, né? Gozo, regozijo, satisfação. Né? O que mais? A Silvia ia falar? Eu ia, mas copiaram. Falaram primeiro. Com júbilo. Com não júbilo. É celebrar, né? Uhum. Celebrar com júbilo. Gente, o que é júbilo? Alegria. Alegria só? Não. Contentamento. Sabe o que é júbilo aqui? É uma alegria que ela transcende a simples felicidade, tá? Ela tem um sentido também de gratidão, de louvor, de senso de celebração. E que não é momentâneo, não deveria ser, né? Eu não sei porquê, mas esse versículo me lembrou a Jordânia, mas é isso aí, tá? Quando eu vejo a Jordânia louvando aqui, né, Jordânia? Né? Ela é jubilosa. Né? Fala, Silvinho. Celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras. Quando fala isso, não fala só do ser humano, né? Fala também dos bichos aí, todas as terras. Só que, infelizmente, não é essa a nossa realidade, né? Não é a nossa realidade. Por quê? É a realidade do mundo. Nem todo mundo celebra com júbilo ao Senhor. Senhor. Sim. Infelizmente, não, né? Mas é um convite, certo? Na verdade, é mais do que um convite, é uma ordem. Não é isso? Só um comentário. A gente tirou uns dias aí de folga, de férias, e lá tem muito bicho. Siriemas, passarinhos, você via nitidamente que estavam louvando ao Senhor. É muito lindo. É muito legal. Muito lindo. A gente vê mesmo. Aqui, Luiz. Eu quero ouvir os jovens também, viu? Não precisa ser agora, mas eu quero ouvir os jovens. Estou pensando aqui que temos pessoas que são jubiladas. São pessoas que conquistaram ao longo da vida certa honra. Celebrar com júbilo é louvar aquele que é detentor de honra. Mais ou menos isso. É mais do que celebrar, ele merece a honra. Isso, exatamente, boa. Vamos para o segundo? Qual que é o segundo verbo? Servir. E o versículo é
Vamos falar? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Quem pode me falar sobre esse servir aí? A Fabíola não está aqui, né? Mas não teve como eu não lembrar da devocional da Fabíola. Vocês lembram da devocional da Fabíola? Ela falou muito sobre servir com alegria. Aliás, foi o tema da devocional da Fabíola. Fala, Pádua. O servir com alegria é algo impressionante para todo crente. Há uma dificuldade muito grande em servir com alegria. Às vezes acham que você ter o serviço na igreja, aquilo é uma obrigação e você não pode faltar e você tem que ir. E não é esse serviço. É o serviço de todo dia. Qualquer serviço que você faça tem que ser para o Senhor. E a gente tem algumas experiências aqui e vale a pena dizer. Jadiel, eu vejo esse homem fazer trabalho cantando com alegria, para cima e para baixo. O Dilson, eu pego ele vendo montar cabana ali atrás, cantando, louvando. Isso é servir ao Senhor. E dá prazer a gente ver isso. Espera aí. Vou seguir a ordem de quem levantou a mão aqui. Laura, depois... Rodolfo, já deixa o microfone lá com o Fábio. Aí depois você traz o microfone para o Cassoli e o Rodolfo traz para a Andréia. Esse servir ao Senhor com alegria, concordo com o Pádua no que ele falou. E a gente pensa assim, né? Servir ao Senhor na igreja com alegria. Então, fazer as coisas. E tem um versículo que eu gosto muito, né? Então, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Isso é uma constante na minha vida quando eu estou trabalhando para o Senhor. Mas eu acho que talvez a gente pudesse até pensar esse servir ao Senhor com alegria até fora da igreja. No dia a dia é mais difícil até, eu acho. No nosso trabalho, nas coisas que você faz fora da igreja, né? Você também está servindo ao Senhor quando você está fazendo coisas que não são aqui dentro para os irmãos. Então, eu acho que pega um pouco aí também. Boa. Fabinho. Ô Marcão, Aqui. Depois lá. Eu tô seguindo a ordem. Corta a caçada. Fala, Fabinho. Eu estava me segurando aqui, Marcão, mas eu acho que chegou a hora de eu falar a respeito disso aqui. Que a Elô que me chamou a atenção, tá? Aqui no Salmo 100, né? E esse salmo eu li para você em fevereiro de 2018, quando você esteve internado por uma trombose. Não sei se você está lembrado. Fevereiro. E eu lembro da sua resposta que você falou assim para mim: Fábio, esse é o salmo que eu tenho guardado no meu coração. Isso é serviço, né? Foi uma visita da nossa diaconia, né? Para você. Sim. E como o próprio Pádua falou, né, quando eu olho para o Dilson, para o seu Jadiel, eu falo, nossa, eu tenho muita lenha para queimar, viu? Porque isso é servir com alegria. Isso mesmo. Agora o próximo é a Andréia. Obrigado, viu, Fábio? Pela visita, inclusive. A Laurinha já falou, né? Quando a gente fala em servir com alegria, não é só nos atos de adoração dentro da igreja, mas é nos atos de adoração da sua vida, né? Então, quando eu levanto, vou fazer o café, quando eu vou arrumar minha cama, quando eu vou estudar, quando eu vou trabalhar, né? Eu estou adorando ao Senhor e servindo com alegria, né? É isso. Vini. Foi. Não, eu só acho interessante aqui chamar a atenção para, ao mesmo tempo que é um recurso literário, poético, né? Ele é pedagógico, digamos assim, também, que é esse paralelismo, né? O texto, o versículo anterior é celebrai com júbilo ao Senhor, né? A gente inverter aqui, celebrai ao Senhor com júbilo, depois servir ao Senhor com alegria, né? Júbilo, alegria, celebrar e servir. É interessante porque quando a gente vai lendo, talvez isoladamente a gente não perceba, né? Mas lendo na ordem, é interessante ver que vai um versículo remete já ao que já veio, né?
Esse paralelismo vai reforçando os conceitos. Tem Então, essa poesia. É bonito aí, ver, né? é bonito a gente lembrar que é uma música, né? Sim. É uma poesia. É uma então, poesia, é uma esses música. recursos É um vão- poema, né? vão ensinando a gente. Legal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. É possível servir a Deus sem alegria? Como é que fica isso? Relaxado. Vira uma obrigação, né? Vira aquela coisa pesada que a Fabiola falou para a gente. Pode. Mas veja bem, o que o Salmo está nos ensinando aqui é que nós temos que servir ao Senhor com alegria, que é fruto do Espírito, né? E tem outro verbo nesse versículo aí que a gente separou. Apresentar, né? Muito provavelmente esse salmo, e aí o Vini pode até me ajudar, ele era entoado nas entradas do templo, né? Talvez em celebrações como a festa dos tabernáculos ou outras liturgias. Nas romagens, né? Por isso eu entendo essa convocação de se apresentar diante de Deus com alegria e com os cânticos de ações de graças. Tá bom? Vamos para o verso 3. Vamos falar? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu... Quem quer falar? Oi? Senhor é Deus, não é outro verbo ser? Não, no imperativo. A gente está tratando só os verbos no imperativo. Tá? Ana? Na verdade, é uma pergunta, Marcos. Qual que é a palavra do Senhor no original? É Adonai? Saber que Adonai é Jeová? Só Não, curiosidade. aqui é Jeová mesmo. Tá, mas daí é saber que Jeová é Deus. É Deus. Tá. Isso. Saber que o tetragrama lá, o nome Deus. de Deus é Entendi. Deus. O que chamou a atenção nesse versículo é o paralelismo que o Vini falou, né? Primeiro você celebra, você serve e você sabe quem você serve. Então, você serve o eu sou. Sabei que o eu sou é Deus. Ele é o Deus criador, somos parte dele e parte do povo, rebanho do seu pastoreio. E lembrando só puxando o primeiro versículo, ele não fala só para Israel, né? Não. Então, é interessante que, apesar de, nesse momento da história, Israel seria a nação sacerdotal que deveria conduzir a todas as outras nações a adorar ao Senhor, a gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas o salmista ele já dá um prenúncio de que a salvação não é só para Israel. Israel deveria anunciar Jeová para todos, Sim. apesar de não ter o feito. Mas era previsto que todos os povos o povo do Senhor não era apenas Israel, mas todo aquele que... Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas digo que as pessoas que adorariam a Jeová não seriam só os israelitas, mas todos aqueles que confessassem que o Senhor, que o tetragrama era Deus. Sim, o eu sou, pode ser. Jeová. Inclusive esse conceito do Ele quem nos fez e dele somos, Paulo repete lá em Atenas, né? Isso. Quando está evangelizando os atenienses. Irmãos, aqui, o Salmo, ele se volta ao motivo de adoração. Ao motivo da nossa adoração. Quem Deus é. Quem nós somos nele. Não é isso? Em primeiro lugar, ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Foi Ele quem nos fez e dele somos. E Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Certo? E a gente falou aqui o Salmo é para todas as nações, mas eu queria enfatizar que nós estamos aqui na EBD mostrando para vocês que esse Salmo é para você, é para mim. Pense nisso. Nós não estamos aqui simplesmente elucubrando, trocando ideias por passar o tempo ou por estarmos todos os domingos aqui de manhã. Nós estamos aqui estudando um salmo que é para mim, que é para você, que é para nós.
E aqui nós temos o motivo. Ele é Deus. Parou para pensar nisso? Sabei que o Senhor é Deus. E Ele é muito mais do que isso, né? Ele é o nosso pastor. E essa figura do pastor, ela é muito, muito linda, né? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas essa nossa adoração, esse nosso louvor, essa nossa gratidão, ela tem o início no reconhecimento de quem Ele é. Então, eu trouxe uma frase aqui do Calvino. Ele disse assim: Deus não nos pede um culto cego, mas conhecimento. Conhecer a Deus é a raiz de todo o verdadeiro louvor. E olha que interessante aqui. A teologia bíblica, eu falo sempre isso, bato sempre nessa tecla, eu falo, a nossa fé não é uma fé cega. Vocês já ouviram eu falar isso centenas e centenas de vezes. E as nossas emoções, elas também são baseadas na razão. Percebem isso? Porque saber que fomos criados, redimidos, salvos e cuidados por Deus, isso vai nos produzir gratidão, vai nos produzir louvor, vai produzir entrega. Deu para entender? Marcos. Oi. Posso fazer um comentário sobre isso? Não. O diácono não pode falar, então, não. Vai lá. Não, é que assim, o que você falou me fez relembrar uma conversa que eu tive com um amigo meu, católico, que ele, criticando, né, a igreja evangélica, assim, os irmãos, sobre o fato de que tinha muita música, muito louvor. Ele achava que não, que tinha que ser que nem a igreja católica, aquela coisa um pouco mais quadrada. A gente estava conversando. E aí a gente vê no Salmo o quanto Deus se alegra com os nossos louvores, né? Então eu que já estive na igreja católica e que tenho aquela visão, hoje eu sei que a gente está muito mais enquadrado numa realidade que alegra a Deus. Lê o Salmo 150 para ele. E a imagem do pastor, gente, voltando aqui, ela é recorrente nas Escrituras, né? Ela aponta para o cuidado com carinho, aquela condução, segurança, o zelo amoroso de Deus por nós. E a gente vê isso no Salmo 23, lá em João 10, que essa metáfora, ela aponta para quem? Ela aponta para o Senhor Jesus, não é isso? Ele afirmou que Ele é o nosso pastor, que Ele é o bom pastor. Então, quando eu leio essa passagem, Fábio, e eu aprendo que a adoração verdadeira, ela não nasce do que nós sentimos, mas do que nós sabemos sobre Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz por nós, nós nos alegramos, porque mesmo em dias difíceis, eu posso escolher me alegrar diante dEle, justamente por saber quem Ele é, pelas suas promessas, pelos seus cuidados. E outro ponto que eu queria destacar aqui para vocês é que a adoração, ela não é uma performance, mas ela é uma resposta. Quando eu sei que eu sou cuidado, guiado e amado por Deus, o meu coração se inclina naturalmente para a adoração. Paulinho, você quer falar? Obrigado. Deu para entender? Esse versículo é maravilhoso. Maravilhoso. O Salmo é maravilhoso. Vamos ler o versículo 4? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Essa figura do fundo aí, eu pedi para a IA gerar para mim. E ela gerou com esse erro. Não foi o Marcos que errou o átrios ali, não. Aí eu falei, eu vou deixar, vou mostrar que IA não é 100%...
Tá? Atios, né? Então eu falei, eu vou deixar. E foi, assim, foi uma experiência que eu fiz e depois no outro versículo eu tentei fazer, ela não conseguiu gerar, mas tudo bem. Também não estou usando a paga, né? Estou usando a free. Então, irmãos, esse versículo reforça a ideia do adorador no templo. Mas o que chama a atenção aqui? Reg, você vai falar em hebraico ou em português? Português, tá bom. Eu acho que isso tá completando o que você acabou de falar, que é se aprofundar no conhecimento, o aprender de mim. Né? Então, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos. Não é para passar do lado, só deixar a Bíblia aberta, por exemplo, na sua casa. Então, entrar... a sua fé pode ser baseada na razão também, mas a sua razão tem que vir não de uma lâmpada que acendeu na sua cabeça. Você tem que debruçar, estudar, aprender, entender, porque assim é como se essa ação de graça, se essa coisa, isso vem quase naturalmente, porque você entendeu realmente aquilo. Não é bem isso, entrar por suas portas é o que eu imaginei. Quando você colocou essa imagem, eu pensei uma pessoa andando ali do lado só. Ah, que legal, tem coisa, mas não entrou. Não entrou? Passou ao largo. E eu entendo também que entra por suas portas fala sobre entrarmos na presença de Deus, né? No Santo dos Santos, com ações de graças, com gratidão no coração por tudo que o Senhor fez por nós, né? É bem mais profundo do que parece, né? A Silvia, depois é o Vini, né? Eu vejo assim, né, que entrar pelas portas dele com gratidão é uma forma intencional mesmo, né? Até baseado no que as meninas falaram aí, não é uma coisa, vou andar do lado, ou entrei assim, fui andando e acabei entrando nessa porta. Não, é uma escolha, é intencional. Eu entrar pelas portas do Senhor e com o coração com gratidão, apresentando louvor, rendendo a Ele graça e bendizendo o nome. É intencional. Sim. Vini? Eu acho curioso que o entrai não é o versículo 1, né? O versículo 4. Eu acho interessante que, né, tem todo um caminho até você entrar no templo, entrar na presença do Senhor. Inclusive saber quem Ele é, saber né? quem Ele é, vir com alegria, né? E aqui reforça, né? Entra agradecido. E trazendo para a nossa vida prática, eu acho que é escancara a nossa pequenez aqui, porque às vezes a gente passa o portão ali já reclamando, né? Sim. Reclamando do tempo, reclamando do ar-condicionado, aí não está legal, o louvor está feio. E é assim, né? A gente pensar como a gente vem para a casa do Senhor, né? Quando a gente entra, será que a gente tem o coração agradecido, né? Quando a gente pisa aqui? Fica a pergunta. Mais alguém pediu? Vou falar para vocês o que me chamou a atenção aqui, nessa coisa, foi a ênfase na gratidão. De novo. Né? E aí eu fiquei pensando assim, gratidão, ela tem que ser um estilo de vida do crente. No meu entendimento, é isso. Não apenas no templo, né? Na igreja, assim como a Laura falou, mas em casa, no trabalho, nos momentos bons, nos momentos de dificuldade, nas aflições, até quando o papai está no hospital. Então, gratidão tem que ser, né, para mim, no meu entendimento, deve ser um estilo de vida do crente. Pode falar. Eu me lembrava, neste momento, das aulas que nós ministramos aqui, a carta aos Efésios. E lá diz assim, encha-se do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lábios que confessam o Senhor, é gratidão pura quando você está cheio do Espírito. Me veio isso à mente e eu queria ressaltar. Esse é o ponto aqui, desse verso 4. É maravilhoso isso. Muito bom. Então, eu anotei aqui, Vini, que corrobora com aquilo que você falou. Eu anotei aqui, ó, louvor e gratidão não são opcionais, são respostas naturais a quem Deus é e o que Ele faz por nós. Então, quando nós louvamos, quando nós agradecemos, nós estamos expressando um reconhecimento de que nós somos dele, de que nós pertencemos a Ele e de que Ele cuida de nós. E, inclusive, eu lembrei de Filipenses 4, 6 e 7, quando eu estava fazendo aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E é por isso que eu fiz questão de perguntar para vocês os motivos de gratidão. Por isso que eu perguntei. Bom, vamos caminhar então para o último, Salmo 100, versículo 5. Vamos falar? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista aqui, né, Vini, me ajuda aí. Ele está encerrando o poema, certo? E aqui, quando ele encerra o poema, ele destaca 3 atributos centrais de Deus. Ele destaca a bondade, a misericórdia e a fidelidade. De uma certa forma, vocês todos falaram sobre isso aqui. Foi ou não foi? No começo nós falamos, né? E é interessante, eu não sei se alguém quer comentar antes de mim. Uma segunda camada aí também é a imutabilidade, né? Ele fala de durar para sempre e de geração em geração. Eu ia falar isso, com certeza. Essas características que ele exalta aqui, elas não mudam com o tempo. Elas são eternas, né? Você ia falar, Reg? Não, é que o Vini falou uma coisa que tinha me chamado a atenção também. Ele falou que o 4º versículo, por exemplo, deveria ser o primeiro. Mas, na verdade, se você pensar, é como se esse salmo estivesse todo invertido. É assim, entre por suas portas e você vai conhecê-lo. Sabei que o Senhor é Deus, você entrou pela porta, você aprendeu que o Senhor é Deus. Aí você aprendeu que Ele é Deus, você vai servir a Ele. E aí, para o final, você vai falar, depois de tudo isso, eu celebro a Deus. Então, é como se ele tivesse todo ao contrário. Eu não pensei muito, ainda não entendi por quê, mas ter uma razão. Ou então, começa com o principal e vai justificando o porquê você deve fazer aquilo. Mas, quando o Vini falou, eu tinha percebido isso também. É como se estivesse dando uma ordem ao contrário. Nós não sabemos quem é o autor, o escritor desse salmo, mas o autor que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, né? Eu entendi quando o Vini falou. Eu entendi quando o Vini falou que ele estava preparando, né, você para depois entrar com o espírito correto, né? Eu acho que na ordem está totalmente correto, mas ele tem esse duplo sentido, né? Não, isso, eu entendi, não. Sim. Eu entendi, treta em né? Família, treta em família. Gente, é bem a cabeça da Reg, gente. É treta em família aqui. Eu amo a Reg porque ela tem essas elucubrações muito legais. Ô Marcos, quando a Reg fala isso aí, o Vini me lembra que assim, os caminhos do Senhor não são os meus. E os seus pensamentos também. Se está invertido, se está de ponta cabeça, se está no meio, é assim que...
Não, e a gente vê como é que Deus age, como é que ele tem a percepção de entender, como é que nós iríamos entender. Porque Deus se preocupa como é que você vai entender, como é que vai chegar isso até você. Então, isso é muita misericórdia, isso é muita graça, é muita bondade e fidelidade para sempre. É justamente isso, né? Que a gente, se você pegar mesmo pelo antagonismo, você vai ver que é um combate ao nosso eu, né? Em celebrar com júbilo, você combate o seu egocentrismo, colocar Deus acima de tudo, servir o seu orgulho, né? Ser humilde, saber a sua ingratidão e o entrar com a sua irreverência. Isso aí. E o dura para sempre, né, gente? É imutável. Não importa a sua circunstância, a minha circunstância, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Acabou. Inspirado pelo Espírito. Né? Rapidinho, de tudo isso aí que a gente viu hoje, vem na minha cabeça agora a palavra de Deus que fala: anda comigo e ser perfeito. É difícil, né? Mas é isso mesmo. Então, eu só queria destacar aqui o termo hebraico aqui, o Reg, se me permite, é hesed, que é traduzido aqui como misericórdia. Em algumas traduções está amor, amor leal, amor total, alguma coisa assim. Esse termo ele é muito rico. E eu não pus no slide, mas o Charles Swindoll, ele fala assim: essa palavra resume de maneira eficaz o caráter de Deus. Significa uma bondade apaixonada, misericordiosa, incansável. Olha que legal, né? Esse conceito da palavra hesed, que foi traduzido aqui como misericórdia. E é isso. Então, assim, como crente, esse versículo me traz muito conforto, irmãos. Porque a bondade de Deus não depende da minha bondade. A misericórdia de Deus, ela não se esgota com os meus fracassos. A fidelidade de Deus, ela não se apaga com o tempo, porque ela dura para sempre. E, embora o Salmo 100 não contenha profecias messiânicas explícitas, e como nós somos uma igreja cristocêntrica, eu não posso deixar de mostrar que esse salmo aponta claramente para o Senhor Jesus na sua universalidade, né? No cuidado pastoral e na sua fidelidade redentora. Nós vemos aqui no Salmo 100 a pessoa do Senhor Jesus claramente, porque o Senhor Jesus é o cumprimento da convocação universal para adoração. E aí vocês mencionaram, Filipenses 2:10, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E lá em João 10:11 diz que Ele é o bom pastor. E João 14:6 diz que Ele é o caminho. Então, todos os povos, línguas e nações são chamadas a se unir ao povo de Deus em adoração ao Senhor Jesus. Para mim, esse salmo aponta diretamente para Ele. Vamos caminhando para o final. Aplicações práticas. Falamos bastante aqui, né? Conversamos bastante, foi muito legal a participação de vocês. Eu gosto muito de tentar aqui dinamizar um pouco mais as nossas aulas, mas eu queria refletir com vocês, dar um tempinho aqui de reflexão para algumas coisas que eu separei aqui como aplicação prática para as nossas vidas. Primeira, como tem sido a sua atitude de gratidão e louvor a Deus no seu dia a dia? Não precisa responder não, tá? Vocês ficaram muito sérios, sim, mas não é para ficar sério, gente, é para celebrar com alegria, com júbilo.
Vocês estão refletindo, sim. Reflitam, por favor. Porque, como foi dito aqui, não é só na igreja, né? Como tem sido a sua atitude de gratidão e louvor a Deus no seu dia a dia? Lembrem-se, são aplicações práticas que a gente está tirando do Salmo, que foi escrito há trocentos anos atrás, mas que é para mim, que é para você. Beleza? Posso passar para o segundo? Minha vida cristã é marcada por reclamação ou gratidão? Aí vem aquele personagem do desenho animado, né? Ó vida, ó azar. Siriema, como é que está o seu coração em relação a isso? Você é aquela pessoa que só reclama, ai, Senhor, segunda-feira, de novo. Ou você é, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu posso me levantar, tenho saúde e posso ir trabalhar. E no meu trabalho, dar testemunho da minha gratidão a Deus. Fala, Silvio. Preciso falar algo. Paulinho, vê se está desligado o microfone. Você falou uma coisa agora aí que vem na minha cabeça, de pessoas que entram para trabalhar, ela já própria já amaldiçoou o dia dela. Fala, hoje meu dia vai ser, começa a falar muito, hoje vai ser pesado, né? Não, começa e fala um monte de palavrão e tipo assim, ela amaldiçoou o próprio dia dela. É muito doido isso, cara. Isso aí. Terceiro, irmãos, que passos práticos você pode dar para cultivar um coração mais grato e louvador a Deus? Pense em passos práticos. Por exemplo, o Silvio acabou de falar uma coisa aqui que você não deve fazer. Não é? A gente falou de reclamação e tal. Mais um aqui. Como o louvor muda a minha perspectiva em momentos difíceis? Vocês se lembram de Paulo na prisão? Açoitado, preso e fazendo o quê? Louvando. E o que aconteceu? Quinto, antes que bate o último sino. De que forma o seu louvor e gratidão a Deus podem impactar as pessoas ao seu redor? Uau! Ou você é aquele amaldiçoador que, quando chega lá perto dos outros, fica aquela nuvenzinha preta, né? Aquele ambiente horroroso. Qual é a expressão, Silvio? Eu não entendi. Desmancha a roda. É, espalha a roda. As pessoas estão olhando para a gente. Todo momento. E você não imagina o que um coração de gratidão e louvor influencia na vida dessas pessoas. Você não faz ideia. Talvez. E o Senhor abomina os murmuradores, né? Pois é. Isso. Também. Beleza? Bom, antes que o diácono bate o sino, na medida do possível, irmãos, eu sempre gosto de fazer um resumo daquilo que eu gostaria que vocês tivessem aprendido hoje. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que nós aprendemos hoje. Muitas coisas, e eu aprendi muito com vocês hoje, né? Mas eu coloquei aqui um resumo do seguinte: a vida cristã começa com gratidão e louvor. Então, se nada do que nós tratamos aqui hoje
marcou a sua vida, falou no teu coração, pelo menos que você reflita nesses 3 pontos que eu vou colocar aqui. Em primeiro lugar, que a nossa vida ela começa com gratidão e louvor. Todo dia, viu, Silvio? Né? Todos os dias que a gente vai enfrentar a batalha. Que os nossos dias são de batalha. Não é fácil, não. Ninguém ofereceu aqui um mar de rosas para nós. O Senhor Jesus foi muito, muito honesto conosco, né? Foi muito honesto conosco. Segundo ponto. Louvar é reconhecer quem Deus é e o que Ele faz. Ele é o Deus Criador, Ele é Deus. Né? Ele é Deus Criador. E nós somos dele. E Ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. O cuidado de Deus para conosco é uma coisa fantástica, maravilhosa. Hoje a gente viu o testemunho do Vini aqui. E por último, para encerrar, um coração grato transforma nosso modo de viver e de servir. Gratidão faz diferença na vida do crente, viu, irmãos? Faz diferença. Amém?